Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. Assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho, Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel. E a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem com ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem com ser impulsão, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem com ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem com fé e impulsão, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem com ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem com fé e impulsão, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus.
Uma boa noite a você que está ligando-se conosco nesses momentos de elevação espiritual, nesse momento onde nós fazemos uma pausa para aprendermos, para revermos e para nos alimentar destes ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Estamos felizes porque estamos tendo esta oportunidade em uma nova plataforma. Nos outros canais que nós havíamos transmitido várias vezes o culto do Evangelho no lar, não nos foi permitido. E então, com a graça de Deus, estamos conseguindo realizar através do Facebook, que para nós já é uma grande conquista, um grande acréscimo de misericórdia que Deus nos concede. Nós, inicialmente, queremos lembrar que teremos essa transmissão aos sábados e amanhã também nós estaremos transmitindo o culto, ou melhor, o Evangelho Redivivo, que é uma apostila elaborada pelas equipes, pelos apoiadores da Federação Espírita Brasileira e que nos dá condições para pesquisarmos sobre o Novo Testamento, para aprendermos a buscar a essência do Evangelho, a essência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E então é para todos nós um estudo muito importante, especialmente nós que temos compromissos com a casa espírita. Nós que procuramos oferecer algo em favor do movimento espírita, seja através das palestras, seja através dos estudos doutrinários, seja qual for a nossa atividade na casa espírita, é importante que nós tenhamos em mãos esse material que foi muito bem elaborado, muito bem programado e vai facilitar o nosso crescimento, o nosso aprimoramento e poderemos também compartilhar, porque o objetivo do Evangelho é iluminar a humanidade, trazer luz à mente do ser humano. E quanto mais nós compartilharmos, quanto mais nós divulgarmos um trabalho desse naipe, desse estilo, um trabalho que foi iluminado pelas esferas superiores, melhor teremos as condições da humanidade poder absorver esses ensinamentos e procurar já criar o ambiente
de regeneração, que é a nossa busca. Nós estamos em plena transição planetária. E então, é para nós que estamos no movimento espírita um dever, uma necessidade para aqueles que precisam trabalhar nesse empenho do Evangelho, na divulgação, para que possamos nós recuperar muito tempo já perdido, quando nós não tínhamos esse conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. Então amanhã nós teremos, com a permissão de Deus, às 21 horas, o Evangelho Redivivo, é o estudo. Nós estamos na introdução, no primeiro livro. E então, aqueles que tiverem condições, que se interessarem, podem estar se ligando nesta plataforma, neste canal, nesta página, que faremos juntos esse estudo. E como nós estamos iniciando hoje uma primeira experiência na plataforma do Facebook, nós queremos pedir que tenham um pouco de paciência conosco, para que nós possamos ir aperfeiçoando. Em cada plataforma o sistema é diferente de transmissão, né? Mas vamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E então nós vamos começar fazendo a nossa comunicação desses dois lembretes que é para nós muito importante, todos os dois é para que nós possamos ter como prioridade a evangelização infantil. Compreendemos que o plano de regeneração depende da formação das novas gerações que estão surgindo. E então nós pedimos para que possa ter bastante atenção com as nossas crianças, com os nossos jovens, os adolescentes, levando a mensagem do Evangelho, conduzindo as crianças, os jovens, até as nossas casas espíritas, a evangelização, ou nas igrejas, porque é muito importante que eles tenham o conhecimento. Quanto mais esclarecidos, mais fortalecidos. Como nós estamos hoje buscando esse aprimoramento através desse estudo, nossos filhos, nossos netos também precisam dessas orientações. E também, o segundo lembrete é sobre esse atendimento espiritual através da escuta e acolhimento. Nesse número que é também fornecido pela Federação Espírita Brasileira, de uma forma gratuita e totalmente sigilosa.
as pessoas que tiverem necessidade. Todos nós, quando estamos atravessando algum momento de dificuldade, precisando de um apoio moral, uma orientação espiritual, um momento de prece, poderemos nos utilizar desse número 0800 2023 222. Assim nós poderemos aliviar as nossas angústias, os nossos conflitos e ganharmos uma referência para poder mantermos fortalecidos nesta caminhada terrena, né? Então fica aí nosso pedido que vocês possam compartilhar esse número nas mídias, com os seus contatos. Existem muitas pessoas carentes desse acolhimento. E então faremos agora uma prece, preparando o nosso ambiente, procurando harmonizar nosso mundo interior, harmonizar pensamentos e sentimentos. Mentalizando o Mestre Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, mentalizando as equipes de trabalhadores desta seara de luz, lembrando de colocar uma vasilha com água, um copo, uma jarra, porque também através das águas receberemos o tratamento espiritual, o magnetismo confortador, o remédio que cada um de nós necessita conforme a determinação das esferas superiores. E vamos confiar nesses anjos guardiães, espíritos de luz, colocando nossos pedidos, nossas intenções envolvendo as pessoas que nós sabemos necessitadas de oração, necessitadas de paz. Senhor Jesus, estamos aqui graças à infinita misericórdia do nosso Pai, para mais um aprendizado, para mais esses momentos de reflexão, confiantes no tratamento espiritual que nós necessitamos. E compreendemos, Senhor Jesus, que nem sempre o tratamento vem da forma que nós desejamos, pela nossa ignorância, pela nossa imperfeição, pelo nosso apego às coisas transitórias. Mas nós colocamos nas mãos da providência divina a sabedoria de Deus, essas equipes que conhecem todas as necessidades de cada um de nós. E te pedimos, Senhor Jesus, que nos ajude a conservar conosco esses fluidos confortadores, essas energias renovadoras, e que nós possamos também
aproveitando esses benefícios do tratamento espiritual. Procurar renovar as nossas atitudes no nosso dia a dia, na nossa convivência. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos que nos ajude, que nos dê sabedoria e que possamos manter esta sintonia com o teu amor, com o teu coração divino. E envolvendo, Senhor Jesus, todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio, familiares, entes queridos e as pessoas que estão hospitalizadas. Quantos pedidos de preces, quantos irmãos passando momentos de dificuldade. Por eles nós te pedimos que essas energias possam ser direcionadas conforme a determinação da providência divina. Obrigado, Senhor Jesus. Gratidão por mais esses momentos que teremos. Assim seja. Graças a Deus. Iniciaremos então a leitura do item 4, capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, o qual, desejando ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, por ser muito pequeno, de baixa estatura. Por isso, ele correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus devia passar por ali. Jesus, chegando a esse lugar, ergue os olhos para cima e, tendo-o visto, disse a ele: Zaqueu, trate de descer daí, porque é preciso que eu me hospede hoje na tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres. E se tiver causado algum dano a qualquer um deles, seja no que for, eu o recompensarei 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque esse homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Esta passagem está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. E nós vamos fazer as reflexões desta passagem, lembrando que nesse capítulo
Allan Kardec traz várias passagens do Novo Testamento e somente depois dessas passagens é que ele vai tecer algum comentário sobre essas colocações que nós vemos no Evangelho ou nas passagens do Evangelho. Por isso nós estamos somente nos detendo a refletir em alguns pontos dessas passagens em cada culto do Evangelho, até que nós cheguemos ao comentário de Allan Kardec e dando prosseguimento nos itens subsequentes. Mas então vamos perceber nesta passagem a necessidade que Zaqueu sentia de conhecer Jesus. Ele já tinha sido tocado no seu coração pelas notícias dos feitos de Jesus. E então ele, que já trazia um certo despertar espiritual, estava com essa ansiedade para conhecer a figura do Mestre Jesus. Mas ele então não tinha condições, justamente porque ele era uma pessoa de estatura baixa, muito pequeno. E o povo não permitia que ele enxergasse. E então ele subiu nessa figueira, que em algumas passagens evangélicas traz o nome de sicômoro, que é uma espécie de figueira, né? E então ele foi correndo e subiu. Depois que ele esteve na altura que percebeu a passagem de Jesus, nós vamos entender que Jesus teve que olhar para cima. Olha que interessante que é. Quando nós procuramos sair da nossa posição de inferioridade, de pequeninez, para buscar nos aproximar de Jesus, para enxergar os benefícios que o Mestre pode nos oferecer. Jesus então percebe. Podemos ver aí uma sintonia mental. Podemos observar que naquela multidão todos estavam ansiosos pelos benefícios que Jesus tem para nos oferecer. Mas por que então Zaqueu chamou a atenção de Jesus através dessa atitude? O seu pensamento sintonizou com a misericórdia, com o amor do Mestre Jesus. E é o que acontece com cada um de nós quando nós estamos naquela condição de necessitados de luz, necessitados de uma alimentação espiritual e procuramos nos elevar acima da humanidade, acima do ser comum que nós somos. Nós nos elevamos em pensamentos e em sentimentos. E então é onde nós temos condições de começar a sentir a presença do Cristo junto de nós. Não é isso? E um detalhe importante. Jesus diz a ele: é preciso que eu hospede hoje na tua casa. Olha o aspecto profundo que tem essa palavra de Jesus. Hospedar em nossa casa. Zaqueu está simbolizando uma
residência em que nós trazemos no nosso mundo íntimo e que precisamos abrir as comportas da nossa alma para receber Jesus. Jesus está dizendo a ele: é preciso que eu hospede na tua casa. Justamente porque ele, Zaqueu, estava naquele momento do seu despertar de consciência. No momento em que ele estava dando um pulo a mais, um salto, ou um passo, podemos dizer assim, um passo, na sua ascensão espiritual. Veja a atitude que Zaqueu teve. Imediatamente ele desceu, né? Ele procurou se aproximar de Jesus imediatamente, sem perda de tempo. E o povo sempre vai fazer alguma observação em relação a essa atitude. Quantos de nós, quando somos tocados pela mensagem do Evangelho, quantos de nós começamos a ter o contato com Jesus e procuramos nos despojar daquilo que não vai ser aproveitado na nova caminhada? E então o povo sempre vai fazer esta observação: hospedar na casa de um homem de má vida. Nós temos a informação na introdução do Evangelho que os publicanos eram cobradores de impostos. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E nós vemos aí que ele era um homem muito rico. E como o povo tinha esses cobradores de impostos por pessoas que se enriqueciam ilicitamente, porque lidavam com o dinheiro do povo e do governo, de César, melhor dizendo, né? Na época era César, né? o imperador. Toda a renda era convertida, era levada para César, mas esses publicanos sempre tiravam vantagem dessas cobranças de impostos. Nem todos, mas a maioria, né? Nós sabemos que existem aqueles que têm um bom senso, uma moral que dá um equilíbrio para a sua conduta. Mas a verdade é que a maioria deles eram mal vistos pela sociedade. E então diz: na casa de um homem de má vida. E todos nós trazemos algo em nosso mundo íntimo que precisa ser renovado, transformado, purificado. Então temos alguma coisa a ver com essa figura de Zaqueu nesse sentido. Porque todos nós somos imperfeitos e, diante das leis divinas, todos nós somos devedores. E então, Zaqueu, com muita alegria, diz a Jesus: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver causado algum dano a qualquer um deles, seja no que for, eu o recompensarei com 4 vezes mais. Vamos observar um detalhe importante, nós até deixamos grifado para não esquecer. Quando Zaqueu diz aí: dou a metade dos meus bens aos pobres. Temos no livro Boa Nova as
passagens em que Jesus se encontra com Zaqueu, relatado de uma forma poética, de uma forma muito aconchegante para a nossa sensibilidade de seguidores do Cristo. A nossa emotividade sempre se sobressai. Mas, naquele livro, nós temos relato de que Zaqueu era possuidor de muitos bens e parte desses bens ele procurava criar empregos, oferecer opção de trabalho às pessoas pobres. Então, por isso nós estamos vendo aí, meus bens aos pobres, metade dos bens. É uma certa quantia que ele dedicava para criar empregos, oferecer oportunidades para as pessoas que precisavam trabalhar. Quantos de nós hoje estamos tendo necessidade de um trabalho, de uma atividade que nos permita suprir as necessidades da nossa família? Na época, a situação era a mesma. Existiam muitas famílias carentes, necessitadas de trabalho, de sobreviver, dos itens básicos de subsistência. Zaqueu, então, dava oportunidade a esses que procuravam emprego. Estamos vendo aí. E lá no Boa Nova está se referindo a esses, né? Dou a metade dos meus bens aos pobres. Agora vem uma parte maravilhosa que nós temos informações através de Divaldo Pereira Franco, que quando Zaqueu se reencarnou em outra personalidade, mais recentemente conhecida de todos nós, foi a encarnação do bondoso Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Com certeza, nesse intervalo ele teve outras reencarnações. Mas a que nós estamos focando agora é justamente a figura de Bezerra de Menezes para trazer a profecia que ele mesmo havia dito a Jesus. Se tiver causado algum dano a qualquer um deles, seja no que for, eu o recompensarei com 4 vezes mais. Dr. Bezerra de Menezes, a vida inteira se dedicou a dar assistência aos mais carentes, aos mais sofredores, aos mais necessitados materialmente. Tanto assim que ele doou todos os seus bens. Tudo que ele tinha, ele doou às pessoas mais necessitadas, aos desvalidos dos bens materiais. E então, o que se cumpre? É essa promessa. Se eu tiver causado algum dano a qualquer um deles, seja no que for, eu o recompensarei com 4 vezes mais. Então nós estamos percebendo a maravilha que é os ensinamentos do Evangelho de Jesus quando nós estamos usando a ótica da doutrina espírita. Porque com certeza nós vamos ver Dr. Bezerra de Menezes ressarcindo, se ele, quando Zaqueu provocou algum dano, né, a esses, mas podemos ter a certeza que muito além
do que esses, que ele tinha que recompensar 4 vezes mais, ele doou muito mais ainda. Não é? Porque de tal forma ele procedeu como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele conquistou a possibilidade de se reencarnar em mundos elevados. E então nós percebemos a categoria que é um espírito dessa, a envergadura, melhor dizendo, a envergadura moral de um espírito desse, que na época de Jesus era tido como pessoa de má vida. Então nós percebemos como Deus é misericordioso e como as leis divinas são perfeitas. Qualquer um de nós poderemos dar um salto na nossa evolução quando nós aproveitamos esses benefícios que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece. E então, vamos perceber aí, Jesus dizendo: esta casa recebeu hoje a salvação, porque esse homem também é um filho de Abraão. Olha que interessante. Abraão, nós sabemos, o patriarca, né? Que provou a sua fé de tal maneira que Deus prometeu a ele que as gerações que ele iria promover iriam ser como as estrelas nos céus e os grãos de areia. Isso é a multiplicação de um trabalho de um filho de Deus que se entrega totalmente aos desígnios do Pai. Porque Abraão, o ápice da prova de sua fé foi quando ele leva o seu filho para fazer uma oferenda a Deus. E naquela época a oferenda era feita com os animais, geralmente com os cordeiros. E quando eles iam subindo o monte para fazer a oferenda, o filho pergunta ao pai, a Abraão: onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar para oferecer a Deus? E Abraão então responde: Deus proverá. É uma passagem maravilhosa. Vale a pena a gente buscar e lembrar. E então, naquele momento em que, sob a determinação de Deus, que era para sacrificar o próprio filho e oferecer a Deus como prova da sua fé, no momento em que Abraão iria desferir o golpe mortal no seu próprio filho para oferecê-lo ao Pai, a Deus Criador, eis que surge um espírito e impede aquele desfecho do golpe. E mostra a Abraão o cordeiro que seria sacrificado como oferenda. Por isso, Abraão conquistou esse título de patriarca da fé. A demonstração maior que já existiu até hoje de uma prova de fé, dentro das Escrituras. E então Jesus diz que ele também, Zaqueu, era um filho de Abraão, porque já trazia esse amadurecimento. Aquele encontro com Jesus foi o toque para o despertar de uma nova vida, de uma nova consciência, de uma nova
fase de vida, né? E então é o que nós estamos percebendo nesse encontro de Jesus com Abraão, com Zaqueu, né? E então diz Jesus aí, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. São muito significativas essas palavras. Filho do Homem. Quem é filho do homem? Jesus sempre usa essa expressão, o Filho do Homem. Por que Jesus trata de o Filho do Homem? Porque todo ser humano, todo filho de Deus, está a caminho de receber esse título, Filho do Homem. O homem é o ser humano. Nós vemos em todas as obras se retratarem do homem quando quer se referir à humanidade. E não é diferente na época de Jesus. O Filho do Homem, tudo aquilo que o ser humano é capaz de alcançar, o ápice da criação, a purificação máxima do espírito, é o Filho do Homem. Os espíritos puros. E então estamos vendo aí Jesus dizer, o Filho do Homem, ele, representando o Filho do Homem. E veio procurar e salvar o que estava perdido. E então nós temos grandes oportunidades para aproveitar esse momento de acolhida de Jesus, salvar. Como que Jesus há de nos salvar? Mostrando para nós esse caminho da salvação. E nós é que iremos trabalhar por essa conquista. Se nós, no passado, tínhamos hábitos condenáveis aos olhos da nossa consciência, hoje já não podemos mais dizer que temos as mesmas práticas, porque nós fomos despertados por essas luzes. E então é para nós esse momento de alegria, de contentamento, nós aproveitar o máximo para construir nossos destinos, prosseguir na nossa marcha evolutiva. E então fica aí para nós a reflexão desta passagem, e agora nós vamos ao livro Segue-me, que é ditado pelo Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. De mãos no bem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade. E Emmanuel traz os comentários. Sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra. Onde surgem dificuldades e provas, ei-lo aí, aguardando-nos a intervenção para que o concurso fraterno se faça sentir de pronto. Muitas vezes, diante do companheiro teimoso e rude, exclamamos desalentados: já fiz tudo, agora não posso mais. Entretanto, Jesus age para conosco em semelhantes limites. Entretanto, Jesus não age
para conosco em semelhantes limitações. Todos os dias somos amparados com segurança e tolerados com largueza. Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. Cada momento é ensejo de ajudar aos nossos irmãos de luta, por amor ao Mestre que nos sustenta. De certo, não somos convidados a favorecer os abusos que nos visitam em forma de apelos à caridade. Mas, ainda aí, podemos auxiliar com o silêncio e com a prece as vítimas da delinquência para que se desvencilhem das trevas em que se afligem, encorajando-as com o nosso testemunho de paciência e boa vontade. Permaneçamos assim de almas voltadas para o bem positivo e incessante. Em nos levantando a cada dia, reparemos as dores e as inquietações que nos cercam e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor, na pessoa dos outros, guardando a certeza de que, assim procedendo, recolheremos dos outros o socorro espontâneo às nossas necessidades. São mensagens importantíssimas para nós reforçarmos o sentimento de fraternidade. Emmanuel está dizendo que Cristo espera por nós ao lado dos nossos irmãos na terra. Ele diz aí, se Jesus está esperando por nós, nós não poderemos chegar a Ele de mãos vazias. Por que ao lado de nossos irmãos na terra? Porque somos convidados a servir ao próximo, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que ele mesmo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E então nós, como cristãos, conhecedores dessas lições, deveremos procurar, ao lado de nossos irmãos, servir, porque aí nós estaremos indo ao encontro do Cristo. Nós não vemos naquela passagem do juízo final, quando Jesus coloca uma parábola muito interessante, que os bons são colocados à direita e os maus à esquerda. E ele chama a si os benditos, dizendo: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes. Lembram dessa passagem? E Jesus então diz: todas as vezes que isso fizestes a todos os vossos irmãos, foi a mim que o fizeste. E da mesma forma, ele se direcionou aos que estavam à sua esquerda, né? E então nós estamos percebendo aí que o próximo é o nosso meio de nos aproximar de Jesus, do Cristo.
E então diz aí, onde surgem dificuldades, Emmanuel está dizendo para nós, onde tiver dificuldades e provas, Jesus aí está aguardando a intervenção para que o nosso concurso fraterno se faça sentir de pronto. É tão claro para nós essas lições, essa colocação, porque nós estaremos nesses momentos de concurso fraterno deixando de lado o nosso interesse pessoal, o nosso personalismo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E é aí então que nós começamos a aperfeiçoar a nossa personalidade, buscar um aprimoramento na nossa condição de filhos de Deus. É importante nós pararmos para observar essas expressões. Então ele diz aí que às vezes, diante dos irmãos que são teimosos, rudes, nós exclamamos: já fiz tudo, já tentei de todas as formas, não consigo mais, não posso mais. E ele frisa muito bem, Emmanuel, frisando para nós: Jesus não age para conosco em semelhantes limitações. Jesus sempre tem um acréscimo de misericórdia, uma tolerância, a mais. Nunca se desanima. Jesus está sempre renovando as nossas oportunidades, as nossas opções de recomeço, para nós procurarmos entender a nossa situação e trabalharmos as nossas dificuldades, as nossas deficiências morais. E ele diz aí, Emmanuel, dizendo: todos os dias somos amparados com segurança e tolerados com largueza. Estejamos, pois, dispostos a ofertar mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. E percebemos com muita clareza isso aí. Todos os dias não nos faltam oportunidades, não nos faltam paciência do nosso Pai, das falanges que trabalham nessa seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca faltou tolerância. Percebemos com muita facilidade as obras que André Luiz traz, relatando o que se passa no mundo espiritual com os desencarnados e com os encarnados. Como a misericórdia oferece sempre novos meios de recomeçar, novas oportunidades. Não é isso? Então, estamos percebendo a confirmação aí com essas palavras de Emmanuel. Por isso, precisamos de estar sempre oferecendo mãos cheias de trabalho no templo do amor fraterno. É maravilhoso essas lições. Então vamos ver aí, cada momento é ensejo de ajudar. Alguém tem dúvida disso? Muitas pessoas se julgam impossibilitadas de qualquer ação, qualquer atitude em favor do próximo. Mas é muito amplo as formas de auxílio. Existem pessoas que precisam somente de oração, de uma vibração, de uma energia mental que possa dar sustentação ao desejo de fazer o melhor. Muitas pessoas, por exemplo, nós temos o exemplo do canal de atendimento, acolhimento
né, e acolhimento fraterno no canal. Muitas pessoas estão precisando de oração. Muitas pessoas estão passando conflitos, momentos de depressão, de desânimo. E uma mensagem e uma vibração mental de paz, de esperança, ajuda essas pessoas a ter mais força, mais coragem, a buscar recursos, né? E então, estamos vendo aí, de certo não somos convidados a favorecer, é um detalhe importante isso aí, não somos convidados a favorecer os abusos, porque tem muitas pessoas que abusam, né, da caridade, se fazem de vítimas, né, se fazem de necessitados e acham confortável aquela situação para tirar proveito, né? Nos visitam são abusos, né? De forma de apelos à caridade, mas ainda aí nós podemos auxiliar. Olha aí o que nós podemos fazer com o silêncio e com a prece, né? As vítimas da delinquência, porque também são vítimas, estão equivocados, são ignorantes, não é isso? Para que se desvencilhem das trevas em que se afligem. Então, gente, olha que observação importante. Está ao alcance de todos nós, né? Para que essas pessoas possam se encorajar com o nosso testemunho de paciência e de boa vontade. Eles se sentem como irmãos, não estão excluídos, não estão à margem, né? Costumamos dizer que são irmãos que são marginais, estão à margem. Mas quando nós agimos dessa forma aí, no conselho, nos apontamentos de Emmanuel, estamos dando um testemunho de paciência e de boa vontade. E então, estamos percebendo aí Emmanuel nos incentivar. Permaneçamos assim de almas voltadas para o bem positivo e incessante. Só temos a nos beneficiar com isso aí, né? Bem positivo e incessante. Não é só em alguns momentos, não. É sempre, né? Nos levantando cada dia, reparemos as dores e as inquietações que nos cercam e ofereçamos mãos cheias de serviço ao Senhor. É maravilhoso nós sabermos que somos capazes e que temos condições de fazer algo, não é? Guardando a certeza de que assim procedendo recolheremos dos outros o socorro espontâneo às nossas necessidades. Então, nós temos essa permuta. Hoje estamos tendo a oportunidade de auxiliar. Amanhã, talvez, nós poderemos estar na condição de ser ajudados, né? Ser auxiliados. Não é assim? Gente, agora então nós finalizamos as reflexões, vamos aproximando ao final do nosso culto e no final agora fazemos as nossas vibrações, nossos pedidos, nossas orações para aquelas pessoas que estão precisando em tratamento com a saúde. E novamente nós buscamos a sintonia com Jesus, a sintonia com o Pai. Percebendo no nosso mundo íntimo a renovação dessas energias,
desse conforto espiritual, mentalizando os trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos a Ele direcionar nossos pedidos. Senhor Jesus, nesses momentos, queremos aproveitar as energias que nos envolvem, essas energias que nos foram dedicadas, oferecidas pelas esferas superiores, e que nós, com o ambiente de estudo, de pensamentos voltados ao bem, propiciamos, damos condições para que esses trabalhadores da tua seara pudessem nos trazer fluidos confortadores e salutares, renovando-nos a disposição física, psíquica, espiritual e emocional. Por isso, Senhor Jesus, nosso sentimento de gratidão. E queremos compartilhar também, Senhor, pois sabemos que existem muitas pessoas necessitadas, muitos irmãos carentes, muitas irmãs que precisam de amparo, de proteção. E sabemos que a providência divina sempre procura levar a eles os recursos necessários para a saúde física, saúde mental, emocional e espiritual. Irmãos que estão se tratando, se libertando da escravidão nas drogas, no alcoolismo. Irmãos que estão hospitalizados, passando momentos de pavor por não conhecerem, de não entenderem o papel do despertar desse aguilhão em cada um de nós. A dor, o sofrimento muitas vezes é para nós a nossa tábua de salvação. Mas nem sempre nós entendemos isso, Senhor Jesus. Por isso, a esses irmãos que estão passando momentos assim, queremos direcionar os pensamentos e sentimentos amparados pela tua bênção, pela tua luz. Que as falanges do bem possam encontrar o ambiente favorável a este socorro, utilizando-se dessas energias que nós criamos no culto do Evangelho. Divino amigo, confiamos que cada um receberá, assim como nós, aquilo que necessita e até por acréscimo de misericórdia. Senhor Jesus, nós queremos te pedir pelos que estão nas casas de repouso, asilos, pelas crianças carentes nos orfanatos,
pelos desabrigados, pelas creches, pelas famílias que estão em desequilíbrio, onde as crianças têm maior necessidade de amparo, de proteção, de orientação. Senhor, por aqueles que estão nos presídios e cadeias penitenciárias, que a tua luz ilumine cada uma dessas entidades. Divino amigo, um pedido muito especial de todos nós, pois sabemos da nossa responsabilidade na pátria do Cruzeiro, sabemos da nossa responsabilidade em vivenciar os ensinos recebidos no Teu Evangelho, no nosso despertar de consciência, que o povo brasileiro tenha forças, sabedoria, discernimento, coragem, pois a pátria do Evangelho precisa desses valores para promover a regeneração, dando testemunho a todas as nações. Senhor, pedimos pelas nossas famílias, nossos entes amados, Tua proteção, Teu amparo. Que saibamos na convivência, na perseverança, dar o melhor de nós, promovendo a luz do Evangelho, divulgando através do nosso testemunho a essência da boa nova, conforme a nossa possibilidade. E assim, Mestre, pedimos permissão para finalizar. Com muita gratidão, mais um culto do Evangelho no lar. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos, chegamos ao fim. Quero agradecer a todos, que o tempo é limitado. Encerrará-se-á agora, segundo a plataforma do Facebook. Que Deus abençoe a todos. Gratidão pelo apoio, pelo amparo, pela paciência. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão.